Seja muito bem-vindo ao Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos que são postados aqui no canal diariamente. Aqui no Facilite Sua Vida você encontra conteúdos de alto valor para te ajudar na sua evolução no autoconhecimento, por isso é muito importante que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mais informações no box de informação. Tenha um ótimo e perfeito relaxamento. Gratidão. Capítulo 17. Como se livrar da preocupação. Quanto mais você aquieta sua mente, mais você sente o ser, e melhor você se sente. Você se sente tão bem quanto sua mente está quieta. Lester Levinson. Agora vamos continuar eliminando todos os obstáculos do nosso caminho, tendo abundância. E um dos grandes obstáculos que temos na vida é uma coisa chamada preocupante. Alguém gosta de se preocupar? Não, eu suspeito que não. Mas é um hábito, então. Vamos fazer apegos e aversão à preocupação. O objetivo é eliminar este hábito desagradável para sempre. A preocupação nos detém porque estamos tendo em mente o que nós não queremos. No entanto, continuamos a fazê-lo porque é um hábito. Então vamos fazer uma aversão a se preocupar porque descobri que as pessoas geralmente têm uma maior aversão do que apego à preocupação. Isso não é necessariamente assim o tempo todo, mas vamos apenas começar com a aversão para começar nossa investigação. Anexo à preocupação. Fluxo de consciência. Apenas deixe sua mente pensar em coisas sobre o anexo. Anote e veja o que você escreveu ou pensou como querendo aprovação, controle ou segurança. Em seguida, solte o desejo. Que vantagem tenho em me preocupar? Que desvantagem é para mim me preocupar? Imagine nunca mais ser capaz de se preocupar novamente. Deixe de agarrar ou resistindo à sensação que ela traz no estômago ou no peito. Continue liberando até não há mais sentimentos em seu estômago ou peito. 2. Eu poderia abandonar todo o meu apego à preocupação? Continue deixando ir até que você possa dizer sim 100% sem agarrar ou resistir. Então, o que você gosta em se preocupar? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro. Você poderia deixar de lado qualquer ou todos esses desejos. E o que você não gosta em se preocupar? Fazer algo acima. Use sua imaginação. E daí se não fizer sentido? Não necessariamente faríamos conscientemente nada destrutivo para nós mesmos, mas continuamos fazendo por hábito e falta de discriminação. O que estamos fazendo é desenterrar o mente subconsciente e deixá-lo ir. Então, o que você gosta em se preocupar? Faço algo para cima. Invente algo estúpido. Use sua imaginação. Isso. Pensamento ou sentimento provoca um desejo de aprovação, controle ou segurança. E poderia. Você abre mão de algum ou de todos esses desejos. E mais, e ainda mais. E o que você não gosta em se preocupar? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia abrir mão de algum ou de todos esses desejos? O que você gosta em se preocupar? Mais uma vez, continue cavando mais fundo. Fazer algo acima, use sua imaginação. Isso desperta um desejo de aprovação, controle ou segurança? E você poderia deixá-los ir? E o que você não gosta em se preocupar? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de querer aprovação, controle ou segurança. E o que você gosta em se preocupar? Isso desperta um desejo de aprovação, controle ou segurança.
Você poderia simplesmente deixá-lo ir, seja qual for o sentimento. Se agita? E o que você não gosta em se preocupar? Isso desperta um desejo de aprovação, controle ou segurança. E qualquer que seja o sentimento que desperte, você poderia apenas deixar isso ir? Querer aprovação, controle ou segurança e segurança, esses são sentimentos que faltam, então deixe-os ir. Mais uma vez, o que você gosta em se preocupar? É apenas um subconsciente hábito. Muita gente está se protegendo com medo. Isso é como pular em uma piscina segurando um saco de cimento e pensando que vai ajudá-lo a flutuar. Então você poderia deixar de se proteger com medo e com preocupação? E mais. E mais. Então, o que você gosta em se preocupar? Faz que desperta uma sensação de querer aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar ir esses sentimentos? E o que você não gosta em se preocupar? Isso desperta um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado esses sentimentos também? E mais uma vez, o que você gosta em se preocupar? Isso mexe com falta de aprovação, controle ou segurança. E você poderia deixar de querer aprovação, controle ou sensação de estar seguro e protegido. E o que você não gosta sobre se preocupar? Isso desperta um desejo de aprovação, controle ou segurança. E você poderia abrir mão desses desejos? E mais. E mais. E ainda mais. Manter. Liberando até que você esteja livre em ambos os lados. Então siga em frente. Aversão à preocupação. Fluxo de consciência. Apenas deixe sua mente pensar em coisas sobre a aversão. Anote e veja. O que você escreveu ou pensou como querendo aprovação, querendo controle ou querendo. Esteja seguro ou protegido e então libere o desejo. O que eu gosto em me preocupar? Isso é querer aprovação, querer controle, querer estar seguro? Você poderia deixar. Você quer aprovação, quer controle ou quer estar seguro? Manter. Olhando para esta área e continue liberando até que ela desapareça. O que eu não gosto em me preocupar? Isso é querer aprovação, querer controle, querer estar seguro? Você poderia deixar. Você quer aprovação, quer controle ou quer estar seguro? Manter. Olhando para esta área e continue liberando até que não haja mais. E agora vamos fazer a pergunta: espremer o limão. Imagine sempre se preocupando, para sempre. Você não pode parar. Agora, isso provavelmente criará um aperto, resistência ou energia indesejada em seu estômago ou peito. Você pode colocar sua cabeça para baixo e permitir que essa energia suba? Bem-vindo. Deixe de resistir. Deixe de se agarrar. Procure. Imagine sempre se preocupando, para sempre. Você não pode. Pare, apenas permita que essa energia suba. Deixe passar. E mais. M mais. E ainda mais. Imagine sempre se preocupar para sempre, sem poder parar. Seja qual for a energia desejada ou indesejada que desperte, apenas permita que ela surja e atravessar. E mais. E mais. E ainda mais. E você poderia deixar ir toda a sua aversão a se preocupar? Qualquer coisa que o impeça de dizer sim, coloque asterisco abaixo a cabeça, solte-a e permita que essa energia suba e passe. Eu passei. E mais. E mais. E ainda mais. Continue liberando até que não haja mais agarrado, e depois seguir em frente. E você poderia abandonar toda a sua aversão à preocupação? Apenas permita isso. Energia venha e apenas permita que ela passe. E mais.
E ainda mais. Você poderia abandonar toda a sua aversão à preocupação? Qualquer coisa te impedindo de dizer sim. Procure o aperto, resistência, energia indesejada e apenas deixe-o subir e deixe-o passar. E mais. E mais. Ainda mais. Continue com esta pergunta até que você possa dizer sim 100%. Agora, dê uma olhada e veja se há algum aspecto mais preocupante que você pode querer olhar, e quando estiver pronto, você pode passar para o anexo. Para pensar. Anexo a pensar. Fluxo de consciência. Gusto, deixe sua mente pensar em coisas sobre o anexo. Anote e veja. O que você escreveu ou pensou como querendo aprovação, querendo controle ou querendo. Esteja seguro ou protegido e então libere o desejo. Que vantagem tem para mim pensar? Que desvantagem é para mim pensar? Então, que vantagem é para você pensar? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro? Agora o que quiser traz à tona. Você poderia simplesmente deixá-lo ir? Quer seja falta de aprovação, controle ou segurança. Agora, que desvantagem é para você pensar? Faça alguma coisa. Use sua imaginação. Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro. E o que quer que seja, você poderia apenas deixá-lo. Vai? O desejo de aprovação, o desejo de controle ou o desejo de estar seguro? Agora, qual é outra vantagem de você pensar? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro, protegido e sobreviver? Você poderia abrir mão de algum ou de todos esses desejos? E mais. E mais. E mais. E que desvantagem é para você pensar? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança. E mais. E mais. E mais. Imagine nunca, jamais ser capaz de pensar. Deixe de segurar ou resistir à sensação que ela traz em seu estômago ou peito. Continue soltando até que haja. Não há mais sentimentos em seu estômago ou peito. 2. Eu poderia abrir mão de todo o meu apego ao pensamento? Continue soltando até. Você pode dizer sim 100% sem agarrar ou resistir. Dando uma olhada a pensamento automático. Agora deixe-me falar um pouco sobre o processo de pensar. Estamos aprendendo a dominar nossa mente para que ela se torne nossa serva, em vez de termos que ouvi-la o tempo todo automaticamente. E é isso que estamos fazendo. Então eu estou não sugerindo que não pensemos mais. Estou sugerindo que dominemos nossa mente e sua capacidade de pensar para que possamos estar no comando da mente em vez do mente estar no comando de nós. Um dos filmes favoritos de Lester era 2001, Uma Odisseia no Espaço. Se você lembre-se do filme, o computador chamado HAL 9000 assumiu a nave espacial e matou todos a bordo na tentativa de assumir o controle. Que ir do eu me inclino, Dave, o astronauta restante, quase foi morto, empurrado para fora da nave por HAL. De uma forma ou de outra, ele rasteja de volta ao navio. Em seguida, o computador, HAL, inicia. Falando com ele, espere um minuto, você precisa de mim. Quem vai dirigir esta nave enquanto você estiver dormindo? Me desculpe, eu não quis dizer isso. Eu não queria fazer nada de errado. Eu não pretendo matar os outros astronautas. Mas Dave continua andando em direção ao computador e puxa todas as fitas para fora. E HAL fica quieto enquanto fitas são removidas. Então Dave assume a nave espacial. Basicamente é isso que acontece conosco e com nossas mentes. Esquecemos quem está no comando. Nós não temos que ouvir toda essa preocupação e toda essa negatividade e coisas assim.
Nós podemos dominar nossa mente e deixá-la se tornar nossa serva, e não o contrário. Por isso, tendo discriminação sobre o pensamento, ficamos mais claros e sabemos em que direção que devemos seguir. Com isso em mente, vamos continuar examinando o nosso processo de pensamento e examinar a mente e começar a dominá-lo, retirando suas fitas. Vantagem de pensar. Então, que vantagem é para você pensar? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança. Qualquer desejo que seja despertado, você poderia deixar isso ir? E que desvantagem é para você pensar? Faça alguma coisa. Usar. Erre sua imaginação. Você poderia ver isso como querer aprovação, controle ou segurança. E qualquer desejo que seja despertado, você poderia simplesmente deixá-lo ir? Você poderia deixar. Vai querer aprovação, controle ou segurança? E qual a outra vantagem de pensamento? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança? E poderia. Você deixou algum deles ir? E que desvantagem há em pensar isso? Trazer um desejo de aprovação, controle ou segurança? E o que quer que seja agitado para cima, você poderia simplesmente deixá-lo ir? E qual é outra vantagem em pensar? Poderia. Você vê isso como uma falta de aprovação, controle ou segurança? E você poderia deixar algum ou todos esses vão? Continue indo e voltando até que você esteja claro sobre quaisquer vantagens e desvantagens. Então siga em frente. Agora, o que aconteceu originalmente é que a mente deveria ser usada para ser nosso servo. Era para nos ajudar a lembrar nomes, rostos, lugares e várias coisas assim. Em vez disso, meio que assumiu e o servo se tornou o dono da casa. Agora o que estamos fazendo é retomar o controle. Estamos levando cobrar para que você possa ajustar qual é o seu pensamento, no que usá-lo. E evitar o terror dele. Você não terá que ouvi-lo de uma forma negativa. É isso que estamos examinando. Então imagine nunca, jamais ser capaz de pensar novamente. Agora coloque sua cabeça para baixo e veja se ele traz uma energia indesejada, uma resistência, um aperto e apenas permita que essa energia surja e deixe-a passar. Imagina nunca sendo capaz de pensar novamente. Abaixe a cabeça, deixe a energia vir para cima e deixe-o passar. Não é bom, não é ruim. São apenas fenômenos passando. Agora imagine nunca, jamais, ser capaz de pensar novamente. Você perdeu a habilidade. Você pode estar experimentando algo sobre HAL. O exemplo 1 de que falei em 2001, uma odisseia no espaço. Verificar contra a origem. Por favor, não me desvendar sobre coisas assim. Apenas deixe a energia surgir, pegue. Carregue, torne-se o mestre e deixe a outra energia ir. Imagine nunca, jamais, ser capaz de pensar novamente. Abaixe a cabeça. Veja se há alguma resistência ou aperto e apenas permita que a energia suba. E passar. E mais. E mais. E mais. E você poderia deixar de lado todo o apego ao pensamento? Se você tem resistência em dizer sim, coloque sua cabeça para baixo e permita que essa energia suba e apenas deixe-a passar. Agora observe como você se sente. Você está se sentindo mais claro e mais leve, menos confuso? Você não está se sentindo estúpido, está? Você pode ver que está ficando cada vez mais claro? Estou sugerindo que você domine sua mente em vez de deixar que ela domine você. Você poderia abandonar todo o seu apego ao pensamento? Veja se ele traz energia indesejada, uma resistência a dizer sim e apenas permitir que ela passe. E mais.
e mais, e ainda mais. Continue liberando até que você esteja claro e não tem mais aperto ao fazer a pergunta e espremer o limão. Então, ir em frente. Aversão a pensar. Fluxo de consciência. Apenas deixe sua mente pensar em coisas sobre a aversão. Anote e veja. O que você escreveu ou pensou como querendo aprovação, querendo controle ou querendo. Esteja seguro ou protegido e então libere o desejo. O que eu gosto em pensar? O que eu não gosto em pensar? Imagine-se sempre pensando. Você não pode parar. Deixe de segurar ou resistir à sensação que ela traz em seu estômago ou peito. Continue soltando até que haja. Não há mais sentimentos em seu estômago ou peito. 2. Eu poderia abandonar toda a minha aversão a pensar? Continue soltando até. Você pode dizer sim 100% sem agarrar ou resistir. Agora vamos continuar com nossa aversão ao pensamento. Então o que você gosta de pensar? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro? Você poderia deixar de querer aprovação, querer controle ou querer estar seguro e simplesmente deixar para lá. E o que você não gosta? Sobre pensar? Isso traz uma energia indesejada ou uma falta de aprovação, controle ou segurança. E seja o que for, você poderia simplesmente deixar para lá? E o que mais fazer? Você gosta de pensar? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro. E seja o que for, você poderia simplesmente deixar para lá? O que você não gosta em pensar? Isso traz uma falta de aprovação, controle ou segurança. E seja qual for o desejo, você poderia simplesmente deixá-lo ir? Continue voltando. E para frente até que você não tenha mais gostos ou desgostos e então siga em frente. Item eu. Agora vamos fazer a pergunta espremer o limão sobre o pensamento. Imagine. Sempre pensando. Você não pode parar. Você está ficando louco com isso. Abaixe a cabeça. Veja se isso traz uma resistência ou agarramento, uma energia indesejada. A energia quer ir embora. Apenas permita que ele suba e deixe-o passar. Imagine sempre pensando. Você não pode parar. Está deixando você absolutamente maluco. Colocar. Abaixe a cabeça e veja se isso traz uma energia indesejada, um aperto ou resistência. Você poderia apenas permitir que ele surgisse e permitisse que ele passasse? Mais, e ainda mais. Imagine sempre pensando. Você não pode parar. Ver se traz uma resistência, uma energia indesejada. Você poderia apenas permitir que ele venha para cima e deixá-lo passar? E mais, e ainda mais. Imagine sempre pensando. Você não pode parar. E você vai ter que ouvir a esta coisa para sempre. Abaixe a cabeça. Veja se isso traz um aperto, energia indesejada, e apenas permita que ela apareça e passe. Mais, e ainda mais. Imagine sempre ter que pensar, você não pode. Pare. Isso vai deixá-lo louco para sempre. Abaixe a cabeça, deixe vir para cima e deixe-a passar, a energia. Não é bom, não é ruim, é só fenômeno que está passando. Observe que você está ficando mais claro e mais leve. Verificar. E veja se você se sente mais esperto ou mais estúpido. As possibilidades são, você está se sentindo mais positivo, mais claro e mais inteligente. Mesmo que sua mente possa ter dito para você isso é loucura. Continue fazendo a pergunta, espremer o limão até
Não há resistência no estômago ou na área do peito. Então siga em frente. Você poderia abandonar toda a sua aversão a pensar? Alguma resistência em dizer sim? Abaixe a cabeça e perceba que há uma energia indesejada, uma resistência ou agarramento, e permitir que a energia venha para cima e deixe-o passar. E mais. E mais. E ainda mais. Você poderia abandonar toda a sua aversão a pensar? Qualquer resistência a dizer sim. Agarrando? Apenas permita que a energia suba. Não é bom, não é ruim. São apenas fenômenos passando, então apenas permita que essa energia seja liberada. E mais. E mais. E ainda mais. E você poderia abandonar toda a sua aversão a pensar? Apenas permita que ele apareça e permita que ele passe. Manter. Liberando a pergunta até que você possa dizer sim 100% sem dúvidas ou hesitações. Ficando claro e claro. Agora vamos fazer uma pequena limpeza. E então continuaremos a nos aproximar cada vez mais da abundância, e cada vez mais perto de uma mente tranquila, se você tiver percebido. Agora vamos continuar este trabalho. Feche os olhos e veja se há uma energia indesejada despertando em seu estômago ou na área do peito. Abaixe a cabeça e coloque a mão na sua estômago ou na área do peito, onde quer que esteja o seu centro emocional. E apenas permita que essa energia surja e deixe-a passar. E mais. E ainda mais. E veja se houver mais aperto ou resistência no estômago ou na área do peito. Você pode permitir que essa energia surja e passe? E mais. E ainda mais. Ainda mais. Você poderia deixar de querer descobrir alguma coisa? E mais. Mais. E ainda mais. E você poderia deixar de querer saber quais são as respostas? São. E mais. E ainda mais. Agora veja se você pode trazer um pouco da falta de controle, a mentira que você falta controle. Aquele desejo de controle. Aquele sentimento de falta. Abaixe a cabeça. Observe que você tem uma energia indesejada. Você poderia simplesmente permitir que essa energia sair? E mais. E ainda mais. E você poderia deixar de querer o controle? Falta de sentimento de controle? E mais. E ainda mais. E você poderia trazer um pouco mais do controle desejado? Apenas permita que ele apareça e deixe-o passar. Através dos e mais. E ainda mais. Veja se você pode trazer um pouco da aprovação desejada, a mentira de que está fora de você. Esse desejo, falta de sentimento. Você poderia permitir que isso surgisse? Você poderia permitir que ele passasse? E mais. E mais. E ainda mais. E veja se você pode trazer alguns dos desejos. Estar seguro, querendo estar seguro, esse sentimento de falta. Você poderia permitir que subir e você poderia permitir que ele passasse? E mais. E ainda mais. Observe que fica mais fácil. Quanto mais você pratica a liberação, mais você mantém o liberando o músculo aberto. Liberar se torna cada vez mais fácil. Anexo para fazer algo. Agora vamos olhar para o nosso apego em fazer algo. Agora, eu não estou falando sobre não ter a capacidade de fazer algo. Estou falando sobre ser executado automaticamente. Tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, devo fazer isso, devo fazer isso. Você precisa estar no controle, em vez de ter que ouvir essa coisa dizendo que fazer o tempo todo. Anexo para fazer algo. Fluxo de consciência. Deixe sua mente pensar em coisas sobre o anexo. Anote e veja
O que você escreveu ou pensou como desejo de aprovação, desejo de controle ou desejo de... Esteja seguro ou protegido e então libere o desejo. Que vantagem tem para mim fazer algo? Que desvantagem é para mim fazer algo? Item TL 1. Imagine nunca, jamais ser capaz de fazer algo. Deixe de agarrar ou resistindo à sensação que ela traz no estômago ou no peito. Continue liberando até que não haja mais sentimentos em seu estômago ou peito. 2. Eu poderia abrir mão de todo o meu apego a fazer alguma coisa? Continue soltando até poder dizer sim 100% sem agarrar ou resistir. Então, vamos dar uma olhada no apego a fazer algo. Então, que vantagem é para você fazer algo? Isso traz um sentimento de desejo, aprovação, controle ou segurança. E você poderia deixar de querer aprovação, controle ou segurança? Agora, qual é a desvantagem para você fazer alguma coisa? Isso traz à tona um sentimento de querer aprovação, querer controle ou querer estar seguro. E poderia. Você se desprende de algum ou de todos esses sentimentos. Agora, que vantagem é para você fazer algo? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia abrir mão de tal desejo? E qual é a desvantagem para você fazer algo? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança. Agora, você poderia deixar de querer aprovação, controle ou estar seguro. E qual é outra vantagem de fazer algo? Isso traz um sentimento de desejo, aprovação, controle ou segurança. E você poderia deixar de querer aprovação, controle ou estar seguro e protegido. E qual é outra vantagem de fazer algo? Você poderia ver isso como querer aprovação, querer controle ou querer ser seguro? E você poderia deixá-lo ir? E mais. E mais. E qual é outra vantagem de fazer algo? Isso traz um sentimento de querer aprovação, querer controle ou querer estar seguro. E poderia. Você deixa de querer aprovação, quer controle ou quer estar seguro? E qual é outra desvantagem de fazer algo? Isso traz um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. E você poderia deixar de querer aprovação, querer controle ou querer estar seguro. Continue liberando até que você não tem mais vantagens ou desvantagens surgindo. Então siga em frente. Agora vamos fazer a pergunta: espremer o limão. Novamente, isso é projetado para aumentar qualquer resistência que você tenha, qualquer energia armazenada em seu estômago ou na área do peito, e permita que ele suba e deixe-o ir. Então, imagine nunca, jamais, ser capaz de fazer algo novamente. Você não pode fazer isso se você quer. Abaixe a cabeça e permita que essa energia suba e deixe ir. De resistir a ela. E mais. E mais. E ainda mais. Imagine nunca, nunca, nunca ser capaz de fazer algo novamente. Você não conseguiria, mesmo que quisesse. Apenas permita que essa energia surja e deixe-a passar. E mais. Mais. E ainda mais. Imagine nunca, jamais, ser capaz de fazer algo novamente. Permita que essa energia surja e apenas deixe-a passar. Mais. E mais. E ainda mais. Imagine nunca, nunca, nunca ser capaz de fazer algo de novo. Você não conseguiria, mesmo que quisesse. Abaixe a cabeça. Veja se há alguma energia indesejada e apenas permita que ela apareça e permita que ela atravessar. E mais. E mais. E ainda mais. E você poderia deixar ir todo o seu apego em fazer algo? Se houver alguma resistência em dizer sim, abaixe a cabeça e apenas permita que essa energia suba e permita que ela
Atravessar. Continue liberando a questão espremer o limão até que você não tem mais carga sobre a questão. Lembre-se, estamos buscando a capacidade de fazer algo livremente ou não fazer algo. Para eliminar essa compulsão, o tenho que fazer isso ou tenho que fazer esse cenário. Isso é tudo que estamos fazendo. Você poderia deixar de lado todo o seu apego para fazer algo? Se houver alguma resistência em dizer sim, apenas deixe passar. Através dos. Lembre-se, você quer ser livre para fazer ou não? Novamente. Por que não estar no controle de suas emoções em vez de controlar suas emoções? Vocês? Então, você poderia deixar ir um pouco mais? Continue liberando até que você possa responder sim. 100% para esta pergunta, então siga em frente. Aversão de fazer algo. Fluxo de consciência. Apenas deixe sua mente pensar em coisas sobre a aversão. Anote e veja. O que você escreveu ou pensou como querer aprovação, querer controle ou querer para estar seguro ou protegido e então liberar o desejo. O que eu gosto em fazer algo? O que eu não gosto em fazer algo? Imagine sempre ter que fazer alguma coisa, você não pode parar. Continue liberando até que não haja mais sensações em seu estômago ou peito. 2. Eu poderia abandonar toda a minha aversão a fazer alguma coisa? Continue deixando. Vá até que você possa dizer sim 100% sem agarrar ou resistir. E agora vamos olhar para a aversão a fazer algo. Do que você gosta? Sobre fazer algo? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou um desejo de estar seguro? Você poderia deixar de querer aprovação, querendo controle ou querendo estar seguro? Agora, o que você não gosta de fazer? Algo? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança? Seja o que for, você poderia abrir mão de querer aprovação, controle ou segurança. Agora, o que você gosta em alguma coisa? Outro. Você pode ver isso como querer aprovação, querer controle ou querer estar seguro. E você poderia deixar de lado qualquer ou todos esses desejos. E o que você não gosta em fazer alguma coisa? Poderia. Você vê isso como querer aprovação, querer controle ou querer estar seguro? Você poderia deixar de lado tudo que foi agitado? E o que é mais o que eu gostaria de fazer alguma coisa? Isso traz um desejo de aprovação, controle ou segurança? E você poderia deixar algum ou todos esses desejos irem? E o que você não gosta de fazer alguma coisa? Isso traz um desejo de aprovação, um desejo de controle ou desejo de segurança e proteção? E o que quer que traga para cima, agora você poderia deixá-lo ir? E mais. E ainda mais. Continue liberando até você não tem mais vantagens ou desvantagens. Então siga em frente. E agora vamos fazer a pergunta: espremer o limão, imagine sempre ter que fazer alguma coisa. Você não pode parar. Se isso traz um aperto, uma resistência, abaixe a cabeça. Permita que essa energia surja e deixe-a ir embora. Mais. E mais. Imagine sempre ter que fazer alguma coisa. Você não pode parar, você vai ter que fazer isso para sempre. Permita que essa energia surja e apenas deixe ir, resistindo a ela e permitindo que ela passe. Não é bom, não é ruim, são apenas fenômenos de passagem. E mais. Imagine sempre ter que fazer alguma coisa. Você não pode parar. Abaixe a cabeça, permita que essa energia suba. Deixa ir. Rejeitando, resistindo, agarrando-se, apenas deixe-o passar. E mais. Mais. Continue liberando até que você não tenha mais medo de se perguntar isso. Pergunta. Então siga em frente.
E você poderia abrir mão de toda a sua aversão a fazer alguma coisa? Alguma resistência em dizer sim? Abaixe a cabeça, deixe que essa energia suba e deixe-o apenas passar. E você poderia deixar de lado toda a sua aversão a fazendo algo? Alguma energia aí? Apenas permita que ele apareça e deixe-o passar. Através dos E você poderia abrir mão de toda a sua aversão a fazer alguma coisa? Mais. E ainda mais. Continue liberando até que você possa dizer sim a esta pergunta. 100%. Você pode querer anotar alguns insights que você notou quando fazendo este exercício. Os exercícios são projetados para ajudá-lo a discriminar seus apegos e aversões. Eles são projetados para permitir que você desista do reações automáticas e ter uma compreensão clara de por que estamos fazendo as coisas do ponto de vista automático. Ponder, preocupar-se, pensar, fazer alguma coisa. Por que fazemos isso automaticamente? É por isso que sugiro que você faça o preocupar-se, pensar, fazer alguma coisa. Exercícios. Ao fazer esses exercícios, permite que você chame o subconsciente. Mente, olhe para ela e então libere o que você não quer. O hábito de se preocupar é algo que nos atormenta, mas parece que o fazemos muito. Um dia, quando estava preocupado, sentei-me e fiz um apego à preocupação e uma aversão à preocupação. A palavra pensamento continuou aparecendo em o exercício de liberação, então sentei e fiz um apego ao pensamento e aversão ao pensamento. Para minha surpresa, notei que para me preocupar tinha pensar. Para pensar, eu precisava preocupar-me. Essa preocupação andava de mãos dadas. Mão com o pensamento. Eu nunca vi isso em mim dessa maneira. Em seguida, as palavras fazendo. Algo continuou surgindo, então eu sentei e fiz um apego em fazer algo e uma aversão a fazer algo. Então descobri que cada vez que eu estava me preocupando e pensando, eu sempre tinha que fazer alguma coisa. Então eu notei que eu estava me motivando com negatividade para fazer algo sobre a situação perturbadora ou assustadora. Decidi que não queria mais me motivar com negatividade, então sentei e escrevi o seguinte objetivo, que tenho usado anos com sucesso. Eu me permito não fazer absolutamente nada, exceto liberar, e ter uma vida maravilhosa e abundante com facilidade. Então descobri que a ação mais poderosa que eu poderia realizar era liberar. Tudo começou a acontecer para mim sem que eu movesse meus músculos, o bumbum. Sistema começou a funcionar muito bem, e eu comecei a saber como a mente realmente trabalhado. Tente. Você vai gostar. Facilite sua vida.